Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. No episódio de hoje eu venho trazer um novo formato. A gente vai falar sobre atualidades, temas relacionados a coisas que estão acontecendo nesse momento. Eu tô falando em junho de 2024 e eu gostaria de trazer algumas informações interessantes. Então eu decidi dividir em artigos, novas leis, novas informações, dados interessantes, casos. Nesse episódio eu vou fazer algo mais rápido, né? Não vou falar muitas coisas, mas eu acho que são temas bem interessantes. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria falar sobre um artigo que foi muito marcante para mim e muito interessante. E eu acho que é um tema que qualquer pessoa da área criminal precisa entender minimamente, que tem a ver com criminologia e que tem a ver com coisas da atualidade, situações que acontecem e a gente, sem determinadas informações, parece que fica faltando alguma coisa, sabe? Se a gente não entende de certos assuntos e tem certas informações relacionadas a minorias, relacionados a questões sociais, principalmente relacionadas à criminologia, eu acho que falta, sabe? Falta alguma coisa. Então esse artigo foi muito marcante e importante para mim na época que eu estava fazendo grupo de pesquisa do IBCCRIM, que a gente falava sobre crime e o gênero. E foi um artigo que me surpreendeu. O nome dele é Raça, Gênero e Criminologia. É uma dissertação de mestrado da UNB, da Naila Franklin, e fala basicamente sobre controle social das mulheres negras do ponto de vista da criminologia positivista que o Nina Rodrigues trouxe. Nina Rodrigues foi meio que um representante da criminologia positivista no Brasil. Apesar de muita gente considerar a criminologia positivista a primeira criminologia, o que iniciou o estudo sobre a criminologia, que tem uma importância gigante, eu vejo como uma área da criminologia bem problemática, bem complicada. E esse artigo fala muito sobre isso. Ele traz o contexto histórico de como as mulheres negras eram vistas após a abolição da escravidão. Com a abolição da escravidão, tanto homens quanto mulheres negros foram vistos como aquém da sociedade. Pessoas que só traziam problemas, digamos assim. Existe uma influência da criminologia positivista para estigmatizar, principalmente mulheres negras. Então elas eram vistas como histéricas, como sedutoras, como criminosas, enquanto as mulheres brancas eram vitimizadas. Então, qualquer mulher, na verdade, tinha um papel muito específico na sociedade, um papel estigmatizado e meio que deixado de lado. Só que, no caso da mulher branca, era vitimizada, era a frágil, né, que precisa ser cuidada, precisa de ajuda. E a mulher negra era vista como problemática, histérica, que fazia confusão e seduzia os homens, fazia com que os homens se interessassem por elas a troca de alguma coisa, digamos assim. E eu achei muito curioso esse ponto de vista, porque fala não só dessa parte específica, mas traz toda uma visão da influência da criminologia positivista em todos os aspectos da sociedade, não só na parte criminológica, na questão da medicina, né? A medicina meio que excluiu as medicinas alternativas, principalmente medicinas que eram trazidas da Ásia e da África, como se fosse algo não valorizado, não faz sentido. A única coisa que vale é a medicina tradicional, convencional e ocidental. Isso é só uma das características, uma das coisas que foram influenciadas pela visão criminológica positivista, que falava sobre as questões físicas, né, das pessoas, querendo dizer que os criminosos tinham um físico específico. Muitas questões problemáticas que você pode pensar, é uma questão da época, do passado, não acontece mais. Mas isso não é verdade, né? Essas influências desse contexto histórico problemático continua influenciando até hoje a visão das pessoas, principalmente na área jurídica, na parte criminal. Isso fica muito claro, muito escancarado, digamos assim, né? Então, eu acho que é muito importante, se você é da área criminal, não importa se você é psicólogo, juiz,
promotor policial, é muito importante ter esse contexto histórico das coisas, entender a influência, né, inclusive do racismo estrutural. Por que hoje se fala tanto em racismo estrutural? Porque existe toda uma estrutura histórica que traz esse racismo que vai se modificando, mas de certa forma se mantendo até os dias atuais. Então eu recomendo muito essa dissertação. Eu acredito que é fácil de encontrar se você for no Google acadêmico e colocar lá o nome, né, Raça, Gênero e Criminologia, Naila Franklin, vai ser fácil de encontrar. Vale muito a pena a leitura e é uma leitura fácil, muito boa, eu gostei bastante. Próximo tema, vou falar sobre 2 leis que mudaram algumas coisas recentemente, né, agora em 2024. A primeira é sobre Maria da Penha. Em maio de 2024, foi feita uma alteração na lei da Maria da Penha, que fala sobre o sigilo da ofendida. Então, daqui a 6 meses, porque essa lei só vai valer daqui a 6 meses, né? Eles deram esse prazo para que seja feita essa alteração. A partir daí, as ofendidas em todos os casos, né? As vítimas, em todos os casos de Lei Maria da Penha, vão ter seus nomes censurados. Eles vão estar sob sigilo. E aí é somente essa alteração que ocorre. O nome do réu continua aparecendo, as informações sobre o processo crime continuam públicas. A única coisa que eles escolheram fazer foi colocar o nome da vítima em sigilo. Ele é basicamente para proteger a vítima, proteger as informações da vítima, dar um resguardo para ela. É uma alteração pequena, simples, mas que eu achei interessante de trazer. Achei curioso que foi feita essa mudança, né? A Lei Maria da Penha, ela já sofreu diversas mudanças com o passar dos anos. Eles vão sempre aprimorando, acrescentando coisas, modificando regras. Claramente uma lei viva, né? Porque vão se analisando as informações de acordo com os dados que são conseguidos, né? As estatísticas sobre a Lei Maria da Penha, é uma lei recente, né? A gente vê que vão acontecendo algumas modificações, algumas coisas interessantes em relação à medida de proteção, em relação a precisar ou não de representação da vítima, para que o crime seja considerado crime. Isso já mudou algumas vezes. Então, para quem se interessa por essa área de violência contra a mulher, violência doméstica, vale a pena dar uma estudada na lei e uma analisada nas mudanças e ficar sempre de olho nas atualizações que estão acontecendo com uma certa frequência, tá? Além disso, nós temos também a mudança em relação ao exame criminológico. Essa área não é tão forte para mim, né? Eu sou focada mais na parte de investigação e do processo inicial, né? Dos casos criminais. O meu trabalho, principalmente no Criminal Profile, é mais voltado para isso. Eu não costumo atuar na área de execução penal, né? Que seria a parte depois que há o julgamento, depois que há o transitado em julgado, vem a parte de execução, que é quando a pessoa é condenada, vai presa, e aí ela passa na penitenciária. Ela tem várias questões, né? Tem a questão de progressão de regime, tem questão de falta grave, tem questões judiciais que permanecem ali enquanto a pessoa está presa, né? Quando ela está sob tutela do Estado. Existe a lei de execuções penais que trata disso, e o exame criminológico, ele já foi obrigatório uma época e deixou de ser obrigatória alguns anos atrás. Inclusive eu estava na faculdade nessa época, quando houve essa mudança. E só para explicar, né, o exame criminológico, ele é um exame realizado nos presos que desejam progredir de regime, porque a gente tem um sistema em que a pessoa que vai presa, ela, depois de um certo tempo, ela tem direito à progressão. Ou seja, ela pode deixar de passar do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Tem um processo, né, de progressão. Ela vai aliviando até que essa pena termine e ela seja solta, fique em liberdade condicional. É um sistema que visa a ressocialização, que visa o retorno da pessoa à sociedade, porque a nossa Constituição, nosso sistema judicial, ele não prevê prisão perpétua para a maioria dos casos. Ele não é focado nisso, ele é focado na ressocialização dos presos. Se isso funciona na prática ou não, não é a questão. A questão é como que é, né? Como que a lei é. E aí, a partir disso, existe a possibilidade do exame criminológico, que aí o preso faz para saber se ele tem a possibilidade de progredir ou não. Então, é analisado o risco de reincidência. O exame criminológico, ele é focado especificamente na questão da reincidência, porque para a pessoa progredir, ela tem que ter uma baixa chance de reincidir. Senão, ela permanece mais tempo presa, né?
né, até que termine a sua pena. De qualquer forma, terminando a pena, ela sai. Mas ela tem a chance de progredir antes do término, né, da pena. E esse exame deixou de ser obrigatório, passou a ser opcional para casos mais graves, né, mais específicos. E passou a existir essa discricionalidade do juiz. O juiz decidia se haveria exame criminológico ou não. Refleti muito sobre isso, sabe? Principalmente na época da faculdade, quando houve essa mudança, eu achava que deveria ser obrigatório, sim, porque todas as pessoas que são presas precisariam ser analisadas e fazer um exame para ver a possibilidade de reincidência, até para diminuir a possibilidade de pessoas cometerem novos crimes. Existem vários casos em que não houve uma análise correta e tivemos reincidência, etc. Mas com os anos, isso foi diminuindo. Eu fui percebendo que não necessariamente todas as pessoas precisariam passar por isso. Deveria ser uma questão voltada mais para crimes mais graves, algo nesse sentido. E mesmo assim, nada é infalível, né? Eu ia falar dentro da psicologia, mas em qualquer área, nada é infalível, nada é determinante, nada é certo. Dentro da ciência, as coisas mudam. O que a gente acha que é determinante hoje pode mudar amanhã. Lógico que para isso mudar, precisa ter comprovação científica, precisa estar demonstrado que mudou. Não é bagunçado, não acontece de qualquer forma, mas pode mudar, nada é definitivo, não tem como a gente ter certeza de nada. Dentro da psicologia, o próprio CRP falou sobre isso. Eles acreditam que o exame criminológico, ele não é algo positivo dentro da psicologia, porque ele fere a ideia do psicólogo de tratar e cuidar do sofrimento das pessoas, e o exame criminológico seria mais voltado para definir se a pessoa vai fazer algo ou não, se ela vai reincidir ou não. Não é esse o papel do psicólogo. Então, existem diversas discussões sobre isso. É um tema complexo. Eu não sou uma pessoa da área, então eu não tenho lugar para falar sobre isso. Eu tenho só as informações que eu busco, né? Eu estudo muito sobre toda essa parte criminal. Novamente, a parte de execução penal não é a minha área, mas no último episódio, por exemplo, eu trouxe a Ana Lu, que fala sobre execução penal, que trabalha com psicologia criminal e penitenciárias. Então, é um assunto que muito me interessa. Eu acredito que interessa muita gente. Então, achei interessante trazer essa informação. Se você quiser, como sempre, né? Eu sempre falo isso, mas se você quiser saber mais sobre, se informar mais sobre, vale a pena ler um pouquinho mais sobre o exame criminológico. É uma área bem interessante. Isso tudo que eu tô falando dá pra pesquisar, é tudo tranquilo, assim. Exame criminológico obrigatório. Mudança na Lei Maria da Penha Sigilo. E aí você encontra a lei, tem todas as informações lá. Eu tô mais trazendo um resuminho, né? Porque eu quis fazer um episódio com informações e atualizações. Mas vamos lá. Além disso tudo que eu trouxe, eu queria falar sobre stalking. O que temos sobre stalking? Não sei se vocês sabem, mas a gente não tinha o crime de perseguição no Código Penal até 2021. Não existia esse crime. É curioso, porque nos Estados Unidos também foi criado muito tardiamente, mas que já tem muito tempo. Isso ser colocado no Brasil só em 2021. É lógico que eu imagino que outros crimes podem ter sido usados nesse contexto, como de ameaça, né, como, sei lá, a própria lesão corporal, né, em determinados casos. Mas eu achei muito positivo, achei positiva a criação dessa lei em 2021, em março de 2021, mais especificamente. Eu falei sobre isso, também tem um episódio sobre isso. E eu fiquei muito curiosa, eu falo nesse episódio, né, que eu tava muito curiosa para saber como seria, depois de um ano, a estatística, que a gente não tinha informações. Como esse crime não existia no Código Penal, a gente não tinha dados, né? A gente não tinha informações, a gente não tinha estatísticas sobre esse crime especificamente. Assim como o feminicídio, que também é um crime relativamente recente, é de 2015, quando passou a existir o feminicídio, foi possível juntar vários dados sobre esse assunto. Isso é muito útil, muito importante para a pesquisa, até para aprimorar a lei, para aprimorar a inteligência policial, para a gente entender melhor os números, o perfil, né, desse crime. O stalking é a mesma coisa. A gente tem perfil, a gente tem informações sobre isso, mas de fora. No Brasil a gente não tinha perfil do stalker brasileiro. Que é claro que vão ter algumas diferenças, vão ter semelhanças, mas vão ter diferenças em relação
questões culturais, questões climáticas, de vários tipos. E aí saiu finalmente as informações de 2002 dos crimes registrados como stalking. E aí eu encontrei que foram registradas 63 mil denúncias do crime de perseguição. Imagina, em um ano, essa quantidade de denúncias. Isso que muita gente nem ficou sabendo dessa lei, né? Provavelmente a pessoa chegava lá falando sobre isso, e aí a própria delegacia, o escrivão delegado, que consideraram como um crime de perseguição. Então, eu achei isso muito curioso. É um número grande, mas ao mesmo tempo não surpreende, né? Porque a gente sabe de diversos casos desse tipo, inclusive antes dessa lei, né? O caso da Ana Hickman, eu acredito que seja o mais conhecido, do fã, né, entre aspas, que a perseguia até que encontrou com ela e tentou atirar nela. Uma história assim que, se você não tem informações mais detalhadas sobre, vale a pena ir atrás. É um caso muito, muito forte, assim, que tem muito a ver com isso. E aí, ele fala das 63 mil denúncias, mas fala também que o número maior de casos registrados foi em São Paulo, que foi de 22 mil casos. Eu acredito que isso é uma questão mais relacionada com o número populacional. Essa é a minha opinião. Eu não tenho embasamento estatístico, né? Não sou da área para falar com certeza, mas eu acredito que isso tenha muito a ver com o fato de que o estado de São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes e a cidade de São Paulo tem, se não me engano, 13 milhões, maior ou uma das maiores cidades do Brasil. Então é óbvio que os números seriam maiores, né? Eu acho que é uma questão lógica. Mas posso estar errada, é só porque me veio isso. Quando eu vi o número de casos, realmente é muito grande. Corresponde a 35%, né, do total nacional, maior índice. Essas informações foram levantadas pela Globo News, tá? Então, se você quiser ver a matéria completa, tá no G1. Se eu não me engano, no G1 de São Paulo. Novamente, você botar no Google, aparece. Não é difícil de achar, não. Outras informações, né, que eles conseguiram juntar. Apesar de ser um crime que se comete tanto no ambiente virtual quanto no físico, de acordo com as ocorrências do local do crime, ele foi mais cometido em residência. 49% dos casos foram cometidos em residência. Curioso isso. A situação, eu acho que pode ser ocorrida na residência no sentido da pessoa ligando, da pessoa à espreita da residência, vigiando a residência, sabe? Da pessoa que está sendo stalkeada, que está sendo perseguida, mas eu teria que ver melhor essas informações, porque no ambiente virtual, a pessoa pode considerar que está sendo na casa dela, né? Mesmo que seja virtualmente, às vezes ocorre só na casa dela. Não sei, estou especulando, né? Mas o maior número foi em residência. E aí eles falaram sobre as consequências, né, do stalking para as vítimas. Eles falam que o que foi apontado foi o medo de sair de casa, mudar a rotina, muitas vezes tem que mudar a rotina, bloquear perfis e números, trancar contas e a tentativa de invasão dos celulares. Esses são os maiores exemplos colocados, né? Porque realmente, quando ocorre o stalking de forma recorrente por muito tempo, a pessoa ela passa por um transtorno tão grande, a pessoa que está stalkeando é tão insistente que quem está sendo perseguido acaba tendo que mudar a sua vida toda. Tem que mudar a rotina para a pessoa não saber dos horários dela, tem que bloquear número e perfil que fica em cima o tempo todo, acaba tendo que trancar a conta para ninguém saber o que está acontecendo, onde é que ela tá, e tentativa de hackear as informações para poder saber mais sobre a pessoa, e acaba tendo medo de sair de casa, tem medo de encontrar com o stalker, tem medo de alguma coisa acontecer. É um crime que, de certa forma, é muito fácil, porque o stalker, ele tem vários meios de stalkear alguém, e ao mesmo tempo ele muda muito a vida da vítima, né, da pessoa que sofre. Ela que tem que fazer tudo, mudar a vida inteira dela para poder sair disso, porque é muito difícil você se livrar de um stalker. Por isso é tão importante, né, abrir ocorrência, ir na delegacia, informar da situação, por mais besta que pareça, pode levar até assassinato, violência. É um crime muito sério e que
que não foi levado a sério durante muito tempo, mas que agora tá começando a ser levado a sério finalmente, acredito eu. E aí muitos vão lembrar da série Bebê Rena, né, que fala exatamente sobre isso. E eu assisti, então vou aproveitar aqui para recomendar quem tiver interesse. É baseado numa história real e o ator principal, ele foi vítima de uma stalker e resolveu contar essa história e atuar falando sobre isso. É uma série muito pesada, já aviso logo. É extremamente pesada, não fala só sobre stalking, fala sobre outros temas pesados. Então, se você não tiver bem, assim, se você não for preparado, melhor não ver. Mas se você estiver bem, se você se interessar por esse assunto e quiser assistir, é uma série muito boa, realmente, eu gostei. Por último, vou falar de um caso que está sendo muito falado nesse momento e que pode morrer muito facilmente daqui a um tempo, mas que eu achei muito curioso e eu queria trazer um questionamento, né? Trazer uma pulga atrás da orelha para vocês, para ver o que vocês acham. É o caso do Brigadeirão. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas agora no final de maio de 2024 saiu uma notícia de que uma mulher psicóloga, e aí é complicado porque as notícias todas colocam ela como psicóloga, fala assim, olha, a psicóloga fez tal coisa. Pô, tudo bem, né? Precisa focar na profissão, uma profissão já que sofre, mas é isso. É um caso de assassinato, tá? A suspeita é uma psicóloga e ela teria dado um brigadeirão envenenado pro namorado dela. Por isso que é o caso do brigadeirão. Ficou muito conhecido por causa do vídeo. Tem um vídeo dela com ele no elevador e ele segurando o brigadeirão. Esse brigadeirão teria sido envenenado com morfina e outros remédios e ele teria morrido em decorrência desse envenenamento. E ela é a principal suspeita, a polícia praticamente a coloca como executora do crime, mas como ainda não teve julgamento, etc., não podemos falar que foi ela mesma que cometeu, isso não é certo, né? Então ela é só uma suspeita. Mas no caso temos várias informações, assim, curiosas sobre esse caso. Primeiro que ela tinha uma mentora espiritual que teria sido a mandante do crime, ela foi presa como mandante e teria ajudado essa suspeita a cometer o crime. Boa parte do processo, assim, na parte de colocar o veneno no brigadeirão, na parte de planejar, depois também, porque no caso a suspeita teria ficado 3 dias. Ficou, tem informações que colocam. Ela ficou pelo menos 3 dias depois da morte da vítima. E porque aparentemente ela estaria esperando a chegada de um cartão de uma conta conjunta que eles abriram. Quando esse cartão chegou, ela saiu. Ficou, inclusive, foragida por uns dias e depois se entregou. E nesse momento ela tá presa. Ela e a mentora espiritual estão presas pela suspeita desse crime. A motivação teria sido econômica, porque a suspeita estaria devendo R$600 mil para a mentora espiritual. Queria o dinheiro desse namorado para acabar com as dívidas. Tanto que depois que ela comete o crime, teria, né, possivelmente cometido o crime, ela levou o carro dele para a mentora, para abater da dívida. E aí todas essas informações que eu tô trazendo são informações da polícia. Eles têm vídeos do elevador, vigilância, tem o depoimento da mentora, tem o depoimento do namorado da mentora e depois o depoimento da suspeita, que falou sobre a possibilidade dele ter outras mulheres. E aí entram várias outras informações, falando que a suspeita seria garota de programa, que ela tinha outro namorado e que eles tinham voltado a se relacionar há pouco tempo, estavam se programando para iniciar uma união estável, estavam morando juntos há alguns meses. Tem várias informações que você, procurando no G1 principalmente, eu acho que é o site que tem mais informações sobre, vai encontrar. É um caso que tá chamando muita atenção, então tem várias notícias. Qualquer atualização, eles trazem notícias novas sobre e tal. Por que eu fiquei interessada em falar desse caso? Porque chamou muito atenção o comportamento da suspeita em relação ao crime, de como ela teria planejado, premeditado e realizado o crime de uma forma muito fria. Ela teria assassinado ele, ficado lá na casa dele com
o corpo dele, teria ido na academia e seguido a vida, até que recebeu o cartão, saiu, foi para um hotel, levou o carro lá para a mentora, falou sobre o assunto, aparentemente com a mentora, tudo de forma tranquila. Então, obviamente, nós estamos vendo jornais, pessoas interessadas falando sobre ela ser psicopata, né, dela ter transtorno de personalidade antissocial. E isso é muito comum, né, em casos chocantes e que demonstram premeditação e frieza. Também é a questão da motivação econômica, né, que a polícia chegou a essa conclusão. Eu já tinha pensado sobre isso quando eu vi a notícia. Faz muito sentido, realmente, ser uma motivação econômica. Tudo isso nos faz pensar na possibilidade dela ser psicopata. E, inclusive, me perguntaram sobre isso, né, se ela é psicopata, se ela pode ser psicopata. O questionamento que eu venho trazer é, será que isso importa realmente? Porque, assim, dentro do criminal profiling, por exemplo, dentro da minha área, na hora de fazer um perfil criminal, pouco importa questões de saúde mental, pouco importa o diagnóstico da pessoa que cometeu um crime. Isso não é relevante para a criação de um perfil criminal. Se a pessoa tem alguma doença, algum transtorno, algum distúrbio, alguma coisa nesse sentido, isso não é colocado no perfil, porque isso não importa para a criação do perfil, para a investigação, e também porque para você ter um diagnóstico, você precisa de um profissional de saúde qualificado que faça esse diagnóstico. São várias coisas que são necessárias. São necessários testes, são necessários acompanhamentos. Mesmo quando a gente vê em julgamentos que tem a tentativa de um diagnóstico, normalmente esses diagnósticos são feitos em um curto período de tempo. Então, não são tão criteriosos e tão definitivos, sabe? É uma coisa que leva tempo. Inclusive, existem pessoas que passam anos e anos para serem diagnosticadas, passam por diagnósticos errados. Então, assim, chegar e falar, ela é psicopata porque ela cometeu esse crime assim, assim, assado. Não. A gente precisa de um diagnóstico. Isso é muito importante, porque a psicopatia, a palavra psicopatia, ela foi muito... ela traz um peso muito grande e ela foi muito utilizada na mídia de forma sensacionalista. É como se fosse um sinônimo de monstro, né? Ao invés de falar, essa pessoa que cometeu esse crime é um monstro, é uma pessoa monstruosa, é uma pessoa... é a maldade encarnada, digamos assim. Eles resolveram colocar a palavra psicopatia, sendo que a psicopatia envolve um transtorno de personalidade antissocial, envolve um diagnóstico, envolve outras coisas. E eu acho que é muito mais importante desmistificar a psicopatia do que simplesmente desconsiderar essa palavra. Falar, não, essa palavra não tem mais a ver com transtorno de personalidade antissocial, que é muito estigmatizada, não vamos utilizar só para que a gente acha que é monstro. Não, eu sou contra isso. Eu não acho que a gente precisa ir por esse caminho, a gente precisa ir exatamente pelo caminho contrário, até porque não existem monstros, né? Ninguém é monstro, são pessoas, todas essas pessoas que cometem esses crimes, fazem essas coisas horrendas, são seres humanos comuns, que têm vidas, que vivem normalmente, e eu acho muito mais importante a gente ter essa noção de que são pessoas reais, que vivem normalmente, que não têm uma aparência física, que não têm um comportamento asqueroso, que não é óbvio, que não é visível, são pessoas comuns no nosso dia a dia, que fazem coisas terríveis, abomináveis, mas que também podem fazer uma coisa boa, coisa normal, e você nunca vai desconfiar, muitas vezes. Tem vários casos aí, inclusive de serial killers, que tinham uma vida normal, pastores, pessoas que ajudavam a comunidade, pessoas que faziam parte de linhas de prevenção ao suicídio e que assassinavam pessoas. Então, para mim é muito mais importante desmistificar a ideia de monstro e trazer a psicopatia para o transtorno de personalidade antissocial e informar sobre esse transtorno e suas questões, do que querer falar, não vamos usar mais essa palavra, não vamos considerar que tem a ver, quem tem esse transtorno não é monstro. Ninguém é monstro, não existe monstro, não existe monstro, existe monstruosidade, atos monstruosos, com certeza. Não existe monstro, não existe ser humano monstro. Tanto que eu falo que a realidade é muito pior que a ficção, né? Por causa disso. Então acho que vale a reflexão sobre isso, né? Será que é psicopata?
essa informação é realmente relevante? Ou será que é mais relevante entender que qualquer pessoa pode cometer um determinado crime, mas não comete porque ela tem noção, tem caráter, tem bondade, tem questões internas, né, que fazem com que ela não cometa esses crimes, mas que existem pessoas aí, frias, calculistas, que fazem coisas terríveis, que muitas vezes poderiam ser evitadas, poderiam ser denunciadas, inclusive. Eu acho que vale muito mais a pena a gente estudar sobre o comportamento do que focar nos transtornos, nas doenças, nos distúrbios. Apesar de ser importante, claro, a gente entender como é que eles funcionam, entender como é que funciona a psicopatia, quais são as características, assim como qualquer outro transtorno, qualquer outra doença mental, mas pelo menos dentro do perfil criminal, outras coisas são mais importantes para a investigação e para a análise do comportamento. Bom, acho que eu falei bastante, né? Eu espero que vocês gostem desse primeiro episódio sobre atualidades criminais. É um episódio que vai ser fixo, né? Teremos ele dentro do cronograma. Se você quiser saber como é que é o cronograma, tem lá no Instagram, @criminalismo. Inclusive, nos siga lá. Pretendo ficar mais ativa, falar sobre questões a mais, né? Trazer informações a mais, além do que a gente fala aqui no podcast. E para valer a pena, né, seguir, inclusive não só para acompanhar os episódios, mas para ter mais informações entre os episódios, até porque são só 2 episódios por mês. Então nós temos um buraco aí, né, que seria legal ser preenchido com outras coisas. Até porque eu posso falar sobre em tempo real, né, do que assim que sair alguma informação nova eu já posto lá no Instagram. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem temas, informações, qualquer coisa que você queira que eu fale aqui, um caso que você acha que vale a pena eu dar um ponto de vista, porque minha intenção não é fazer episódios só sobre casos. E a gente já tem muitos podcasts sobre true crime que fala exaustivamente sobre casos específicos, um episódio só, narrando, nananã. Não é esse o meu intuito com o criminalismo, é mais sobre informar questões criminais, falar sobre a área criminal para trazer como apontamento, para trazer uma reflexão, até porque, principalmente casos em andamentos, eu não acho interessante ficar analisando e eu acho que não é ético, né? Eu prefiro falar sobre casos fictícios, para mim faz mais sentido do que trazer casos reais, no sentido de querer resolver, querer analisar, sendo que eu não tenho informações suficientes. Mas esse caso eu quis trazer para fazer essa reflexão sobre a psicopatia e sobre crimes com motivação monetária. Obviamente poderia ter seguido outro caminho, né? Não precisava ter chegado nesse ponto. Umas pessoas banalizam a vida, né? Às vezes é uma coisa doida. Mas é isso, estou me alongando aqui. Adoro trazer informações, conversar com vocês, mesmo que eu fale sozinha. Sei que tem alguém aí do outro lado me ouvindo. Então, inclusive, por favor, falem comigo no Instagram, no @criminalismo, que às vezes, parece que eu tô falando sozinha. Não sempre, só às vezes. Eu queria saber mais de vocês. O que vocês acham? Se estão gostando, não estão gostando? O que vocês querem que eu fale? Eu vou trazer mais enquetes sobre temas para ver o que vocês preferem. E é isso. Muito obrigado por ouvir e até mais.